agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui participando de um evento tão importante da Brovet e com nomes tão importantes da medicina veterinária. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elastografia e céus, hemangiosarcoma, já foi apresentado. Está todo mundo conseguindo escutar bem meu áudio? E a gente vai falar sobre a possibilidade dessas duas técnicas para a gente poder avaliar os tecidos neoplásicos, o hemangiosarcoma hepático esplênico, né? Utilizando a elastografia e ultrassonografia contrastada. Bom, só para a gente iniciar, antes de falar sobre as duas técnicas em si, a gente tem que comentar sobre a ultrassonografia do hemangiosarcoma, porque a técnica ultrassonográfica, ela permite sim a detecção da neoplasia, ela permite a gente avaliar o tecido esplênico, o tecido hepático dos cães e dos felinos, e a gente consegue detectar as massas, porque a técnica ultrassonográfica, ela tem uma sensibilidade para detecção da afecção e da anormalidade. Entretanto, essa técnica, ela não é específica, ela não é acurada para a gente poder demonstrar que aquela lesão é uma lesão referente ao hemangiosarcoma, ou é uma lesão referente a um tecido maligno ou benigno. De uma maneira geral, o que a gente encontra quando aplica a ultrassonografia para avaliar o tecido esplênico e hepático acometido por essas massas é a detecção de uma formação de ecogenicidade complexa, que a gente chama um nódulo pequeno, grande, de tamanho variado, com ecogenicidade mista, com componentes sólidos e componente líquido ou fluido, múltiplas pequenas, císticas, produtoras de reforço acústico posterior ou não. A gente nota normalmente que essas nodulações elas vão deformar o tecido esplênico devido às suas dimensões, e a gente não vai encontrar aquela superfície regular ou os contornos do tecido esplênico ou hepático regulares. E a gente pode também encontrar vários nódulos distribuídos pelo parênquima, de diferentes tamanhos, 1 a 10 centímetros, e também lesões anecogênicas ou sólidas e hiperecogênicas. O que essa informação, o que todos esses achados traz para a gente quando a gente aplica a ultrassonografia? Que a gente tem uma variedade muito grande de achados ultrassonográficos dentro de uma neoplasia tão importante na rotina veterinária. E isso que faz com que a ultrassonografia em si só, o modo B, tenha uma baixa especificidade para a gente poder diferenciar esse tipo de tecido com outras lesões que acometem esses tecidos, como, por exemplo, hematoma, hiperplasia, abscesso, quando ele ainda não apresenta uma característica muito apropriada de área de abscedação. A gente não tem essa condição de utilizar a ultrassonografia por causa dessas características para dizer que aquele tecido, sim, é o hemangiosarcoma. Para vocês terem uma ideia, olha como que a gente tem uma variedade muito grande de achados. A gente tem aqui um tecido esplênico, e nesse tecido esplênico a gente encontra essa área cística. Essa área cística, esse tecido esplênico, é um tecido acometido pelo hemangiosarcoma. E se a gente, utilizando só essa ultrassonografia, vai fazer a descrição ultrassonográfica, comentando que é uma lesão nodular, com superfície irregular, um margeamento irregular, com componente líquido cheio de debris celulares, a gente pode confundir essa área com uma área de abscesso em tecido esplênico, ou uma área cística em que a gente ainda não definiu muito bem se tem um componente hemorrágico ou não. Então, a gente não consegue cravar que aquela lesão, que essa lesão, é uma lesão do hemangiosarcoma. Da mesma forma, essa imagem do outro lado, onde a gente encontra dentro do tecido esplênico uma área nodular que deforma a característica normal ultrassonográfica do baço, grande, em topografia de aspecto caudal, ou de borda caudal, ou de cauda de baço, com uma ecogenicidade mista, alguns componentes líquidos, alguns componentes mais hiperecóicos, que a gente também não consegue diferenciar de outras lesões só utilizando a ultrassonografia modo B. A ultrassonografia modo B é sensacional quando a gente encontra uma imagem desse tipo. Então, a gente vê esses favos, né, essa característica do parênquima hepático que a gente está enxergando aqui, que são aquelas imagens císticas cheias de septação, com reforço acústico, que também é possível verificar, que a gente bate o olho e fala, tem um componente vascular e provavelmente isso é uma lesão de hemangiosarcoma.
Mas não é isso que a gente encontra. Esse é o grande problema que a gente tem dentro da ultrassonografia, tanto para lesão hepática como para lesão esplênica. Para a determinação dos diagnósticos diferenciais e conclusão diagnóstica, são necessárias outras informações. E aí a gente precisa utilizar métodos invasivos. Por quê? O ultrassom ele é inespecífico, são vários os diagnósticos diferenciais. A gente tem lesões malignas e benignas com características específicas pouco evidentes ou pouco consistentes, que faz com que a gente chegue nesse diagnóstico efetivo. Até o professor Felipe, na palestra dele agora, comentou algo muito bacana, que quando a gente vai fazer uma biópsia ou quando o tecido é retirado para fazer histopato, existe uma grande chance da gente pegar uma área de necrose. E a gente acaba tendo esse falso negativo que vai interferir no diagnóstico, no tratamento do paciente. E trazendo para o ultrassom não vai ser diferente. A variação tecidual é muito grande e o diagnóstico diferencial acaba sendo muito variado, o que complica a especificidade da ultrassonografia. É perfeito para o diagnóstico da lesão. Então, a gente tem a ultrassonografia modo B com uma alta sensibilidade. A gente coloca o transdutor no paciente e a gente detecta uma massa, uma alteração no tecido esplênico. A gente coloca o transdutor no paciente e detecta no tecido hepático uma lesão nodular, ou indicando a presença ou não de um quadro neoplásico ou não neoplásico. O grande problema é a diferenciação das lesões. A gente tem uma baixa especificidade. Aí muita gente pode chegar para mim e falar assim, professor Marcos, mas a gente tem as lesões em alvo, que são lesões características de neoplasias malignas, de neoplasmas malignos, em que a gente pode encontrar áreas hipoecóicas com uma área hiperecóica nodular nos tecidos. Sim, antigamente a gente pensava dessa forma. Hoje em dia a gente já sabe que existem lesões benignas que apresentam lesão em alvo. Então, até aquilo que era patognomônico para a gente poder cravar o martelo e falar, opa, a gente tem aqui uma neoplasia e tudo indica que é um hemangiosarcoma, hoje em dia a gente já não pode mais utilizar. Da mesma forma, o tamanho. Muita gente acaba associando dentro da ultrassonografia que o tamanho, quanto maior o tumor, maior a neoplasia, a característica maligna está lá presente. Mas hoje em dia a gente já sabe que não funciona dessa forma. A gente tem áreas de abscessos enormes, a gente tem áreas de hematoma enormes, a gente tem áreas hiperplásicas enormes. Então a gente não consegue mais correlacionar também o tamanho, junto com essa característica de lesão em alvo, com a malignidade, o que deteriora cada vez mais a utilização só da ultrassonografia modo B para a gente fechar um diagnóstico preciso daquela lesão que a gente está avaliando. Por causa disso, a gente hoje tem a possibilidade, dentro da medicina e da veterinária, a utilização de novas técnicas ultrassonográficas que a gente chama, que eu gosto de chamar, de técnicas não convencionais, que são as duas técnicas que a gente colocou naquela pergunta do nome da palestra. Elas são capazes de diferenciar, de detectar o hemangiosarcoma hepático esplênico. Então, a gente vai primeiro falar sobre CELS, que é a ultrassonografia contrastada. Essa ultrassonografia contrastada, o nome mesmo fala, né? Utiliza um contraste. O contraste que a gente utiliza é um contraste ultrassonográfico, à base de estruturas intravasculares que são refletoras, ou seja, funcionam igual às hemácias, e a gente vai conseguir, através desse contraste ultrassonográfico, verificar a perfusão tecidual. Essas estruturas, que são microbolhas, que são pequenas esferas que a gente encontra nesse contraste, elas têm um diâmetro semelhante das células sanguíneas das hemácias, e elas têm um ar dentro do seu interior e são formadas por uma crosta de albumina, fosfolipídio, proteína, e isso faz com que ela tenha uma capacidade de reflexão da onda sonora muito grande. Esse tamanho é importantíssimo. O tamanho que eu coloquei aqui para vocês é importante e vale a pena comentar aqui, que permite que essas estruturas elas caminhem por todo o leito vascular e de uma maneira que ela chegue até a capilarização do tecido pulmonar. Mas
elas não conseguem entrar dentro das células. Isso faz com que a gente tenha uma segurança muito grande desse tipo de contraste, quando comparado com os outros contrastes utilizados como meios diagnósticos dentro da veterinária e dentro da medicina. A nossa microbolha é essa estrutura. Então, a gente tem uma crosta formada por albumina, formada por lipídio e um ar medicinal dentro, que pode ser nitrogênio, que pode ser a base de sulfureto. E aqui nessa lâmina a gente verifica as microbolhas do tamanho das células. Então, elas têm essa capacidade. E se a gente pensa em neoplasia, se a gente pensa em metástase, se a gente pensa em disseminação neoplásica, a gente consegue, sim, através dessas estruturas, verificar a perfusão de uma maneira sensacional do tecido que a gente está avaliando, do tecido neoplásico. Quando a gente traz para o baço, deixa eu só tirar o ponteiro aqui. Quando a gente traz para o baço, agora falando especificamente sobre a aplicação dessa técnica contrastada para avaliação do hemangiosarcoma e das neoplasias no baço e no fígado, a gente, antes de pensar em doença, a gente tem um preenchimento no tecido esplênico homogêneo, com uma fase vascular, onde mostra aqui na seta amarela esse esbranquiçamento ou as microbolhas chegando nessa região, e aqui na estrutura esplênica, em verde, um preenchimento homogêneo. Lógico que a gente tem essas estrias, que a gente chama sinal de zebra, que são áreas hiperecóicas que brilham, que são os vasos do tecido esplênico, mas, de uma maneira geral, a gente tem no tecido esplênico um preenchimento homogêneo. E esse preenchimento homogêneo é importante, porque se existe uma falha no preenchimento homogêneo, algo de alterado está acontecendo naquele tecido, e através dessa técnica a gente consegue identificar. Por exemplo, essa lesão. Aqui a gente tem uma ultrassonografia contrastada de um tecido. A gente vendo aqui no modo B que é difícil delimitar a estrutura nodular. E quando a gente traz para a ultrassonografia contrastada, ela permite, de uma maneira acurada, que o ultrassom não está permitindo aqui no modo B, determinar a presença dessa lesão e verificar o padrão de perfusão sanguínea que essa lesão está apresentando. Esse padrão que a gente está verificando aqui é um padrão de hemangiosarcoma. É um padrão onde a gente vê uma lesão hipoecóica, sem um preenchimento interno, às vezes com esse halo hiperecogênico e com tempo de saída de contraste muito rápido. Para vocês só chegarem a entenderem depois, nos próximos slides, o que eu vou comentar, quando a gente utiliza o contraste ultrassonográfico, a gente aplica essa solução via cefálica, via safena. E a gente começa a contar, e vocês vão perceber que ali embaixo tem um cronômetro. A gente começa a contar da hora que a gente aplica o contraste. Então, a gente tem aqui mais ou menos um tempo de entrada de 10 segundos. E o pico de realce, quando a gente verifica o realce, o brilho total do órgão, quando essas microbolhas chegam por sua totalidade nessa região, quando relacionada à sua perfusão sanguínea, que é de mais ou menos 27 segundos. E a gente tem também o tempo de saída, que é o tempo necessário para a saída desse contraste através da estrutura venosa. Esse tempo de saída é importante porque eu vou falar daqui a pouco para vocês, e eu precisava entrar nesses detalhes da ultrassonografia contrastada. A gente tem esse trabalho publicado por Ehrlich, que fala sobre as características das lesões esplênicas em cães, utilizando a ultrassonografia contrastada. É um trabalho muito importante, a pena que utilizou uma quantidade ainda pequena de neoplasias, 27 benignas, 29 malignas. Entre as benignas, a hiperplasia, a hematopoiese extramedular, o hematoma, e dentro das malignas, o hemangiosarcoma, o linfoma maligno, a histiocytose maligna, tumor mesenquimal, mastocitoma e outros. E a informação que a gente tem desse trabalho é que as lesões malignas, elas apresentam uma hipoecogenicidade moderada e extensa quando comparado com as lesões benignas. Ou seja, aquele brilho que vocês viram no primeiro vídeo,
Na lesão maligna, não vai ser tão intenso. A gente vai ter uma área de hipoecogenicidade, ou uma área de menor intensidade de brilho quando utilizada a ultrassonografia contrastada. Exemplo, imagem de hemangiosarcoma. A gente tem uma estrutura nodular grande aqui no bordo caudal, com uma ecotextura heterogênea, uma ecogenicidade mista, e a gente, quando começa a utilizar o contraste, aqui no AXIM, não tem um preenchimento de nada, o contraste ainda não chegou. Mas no pico de realce, notem que o resto do baço, ele está preenchido de uma maneira homogênea e brilhante, e a estrutura do hemangiosarcoma está hipoecogênico. Tem aqui uma hiperecogenicidade? Tem, mas de uma maneira geral ele está hipoecogênico, indicando uma lesão maligna. E notem que no tempo de saída, quando o contraste já está saindo do tecido esplênico, aqui no resto do corpo, da outra parte saudável do baço, a gente já verifica a saída do contraste. E o tecido tumoral, o hemangiosarcoma, ainda continua hipoecogênico quando comparado com o resto do tecido. Especificamente no hemangiosarcoma, esse trabalho traz para a gente uma característica de uma menor taxa de washout. Isso diz o que para a gente? Que o tempo de saída de contraste foi mais rápido, foi mais curto. Ou seja, a capacidade de vascularização ou de perfusão tecidual do hemangiosarcoma dentro do tecido esplênico doente fez com que o contraste saísse mais rápido. Algum processo relacionado a alguma vasculite, relacionado a algum processo tumoral? Provavelmente. A gente verificou dentro do hemangiosarcoma essa extensa ou moderada hipoecogenicidade, que todo mundo já viu nessas imagens que eu mostrei para vocês. Outra informação que a gente pode encontrar com a ultrassonografia contrastada dos hemangiosarcomas é a presença de vasos tortuosos e aberrantes, onde a gente vai encontrar, até depois aplicando Doppler pós-contraste, uma definição mais adequada desses vasos, e essa informação é muito importante. E o que o autor traz para a gente da possibilidade do não preenchimento ou da hipoecogenicidade do hemangiosarcoma lá em loco é a presença de hemorragia, infarto, trombose, necrose, fibrose, dentro do tecido por causa dessa questão de infarto e necrose, um baixo fluxo sanguíneo, uma hipoperfusão e uma hipointensidade. Então, a característica de lesão tecidual das massas malignas, e especificamente aqui do hemangiosarcoma, é que faz com que a gente tenha uma hipoecogenicidade pela falha de preenchimento sanguíneo naquela região em loco do tecido tumoral. Esse trabalho é um trabalho recente, de 2022, onde o Teixeira ele fez uma revisão de literatura sobre a aplicação do contraste, estudo contrastado para cães e gatos. E ele traz para a gente uma conclusão, ou uma complementação desse estudo que eu apresentei, dizendo que o CELS ele não é eficaz para diferenciar o hemangiosarcoma do hematoma benigno. Então, apesar de eu ter mostrado aquelas imagens para vocês, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a técnica ultrassonográfica ela é considerada como não confiável para a gente fechar o diagnóstico. E, além disso, a gente pode tentar utilizar aquela definição dos vasos tortuosos, mas se eles não estiverem presentes, a gente não consegue descartar a presença do hemangiosarcoma ou a ausência do hemangiosarcoma. Então, de uma maneira geral, esse autor ele é relutante em dizer que a ultrassonografia contrastada ela tem uma acurácia muito alta para a detecção do hemangiosarcoma. Ele até fez esse diagrama que eu achei bem interessante, separando aqui as massas benignas das massas malignas. E quando a gente chega nas massas malignas, a gente vê aqui que o hemangiosarcoma ele vai apresentar os vasos tortuosos e que o hemangiosarcoma, no washout, ele vai apresentar uma diminuição de hipoecogenicidade, que foi que aquele trabalho trouxe para a gente. O grande cuidado que a gente tem que ter é que nem sempre a gente vai enxergar isso. E que a gente pode encontrar outras lesões que vão demonstrar a mesma característica referente à hipoecogenicidade. E que nem sempre a gente vai encontrar a tortuosidade dos vasos.
No fígado, a gente também tem a mesma característica do preenchimento do baço. A gente vê um preenchimento homogêneo do contraste ultrassonográfico. A gente vê aqui o ligamento falciforme não preenchido, a vesícula não preenchida e o parênquima preenchido de uma maneira homogênea. Quando a gente traz para as lesões, da mesma forma, a gente vai encontrar lesões que não têm um preenchimento do contraste e hipoecogênicas, e a gente vai encontrar lesões que têm um brilho, uma hiperecogenicidade quando comparado com o tecido adjacente. O trabalho utilizando contraste e avaliação das lesões focais em fígado, publicado pelo Nakamura, traz a possibilidade de diferenciação dos tecidos malignos com essa hipoecogenicidade também detectada no baço. Então, utilizando aqui 27 animais, ele verificou que de 15 de 16 diagnosticados com tumores malignos, a hipoecogenicidade também esteve presente. E para o hemangiosarcoma, a mesma característica. A presença de um halo hiperecóico, como eu tinha mostrado anteriormente lá no início para vocês naquele vídeo do baço, e uma área de hipoecogenicidade. E aqui já no pico de realce, onde a gente tem o realce todo preenchido no parênquima hepático, e aqui no interior a hipoecogenicidade. E no washout, a hipoecogenicidade, confirmando a presença de uma possível lesão maligna no tecido hepático. Esse autor fala que o hemangiosarcoma, diferente das outras neoplasias, apresentou uma hipoecogenicidade em todas as fases. Então, o hemangiosarcoma apresentou hipoecogenicidade no achinho, no pico de realce e no washout. E isso ele acabou corroborando ou comparando com os achados de tomografia computadorizada, de angiografia, verificando que o preenchimento também de contraste tomográfico para aquele tecido apresenta a mesma característica que eu estou trazendo aqui para vocês. É ótimo. Então, aqui a gente tem 15 lesões malignas e a gente percebe aqui, chega nos testes estatísticos, a gente vai verificar, 95% de acurácia, uma sensibilidade de 93%, 100% de especificidade e por aí vai. Cuidado, né? Não é assim. A gente tem um intervalo aqui de acurácia, 79,5% a 95,5%. A gente tem uma sensibilidade aqui dentro de um intervalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Serve para direcionar? Serve. Ultrassonografia contrastada, acabei de mostrar para vocês, serve para direcionar malignidade e hemangiosarcoma? Serve. Mas o próprio estudo comenta para a gente que existem algumas limitações, número pequeno de nódulos benignos, a gente tem um intervalo de confiança muito grande dentro desses testes estatísticos que foram utilizados, e a gente precisa ter um cuidado no critério diagnóstico para a gente poder aplicar adequadamente a técnica que a gente está utilizando. Tem futuro? Tem, mas a gente precisa ter cuidado, porque entra muito na questão também das diversas lesões que a gente pode encontrar que são semelhantes no aspecto ultrassonográfico dos caninos e dos felinos. A elastografia, que é a outra técnica que eu trago para vocês, é uma técnica que avalia a elasticidade dos tecidos, ou seja, pela ultrassonografia eu consigo detectar se aquele tecido ele é duro ou não. Ele é baseado na técnica principal que a gente tem na semiologia, que é a palpação. Então, a gente está palpando uma neoplasia, a gente está sentindo uma maciez, a gente está sentindo uma rigidez. E, a partir daí, foi criada a elastografia. E foi criada a elastografia pensando nesse trabalho, onde a constituição tecidual ela está diretamente relacionada com várias propriedades físicas dos tecidos. Então, a gente pensando em celularidade, a gente pensando em constituição tecidual, a gente sabe que aplicando uma força em diferentes tecidos, eles vão responder de uma maneira diferente, porque a sua constituição tecidual é diferente. Exemplo, essa gelatina e esse caroço de azeitona. Quando eu aplico uma força, a azeitona ela quase não se deforma, porque ela é mais dura que a gelatina, que quando eu aplico a força ela vai se deformar.
Essa é a ideia geral da elastografia, aplicar uma força e medir o quanto esse tecido deformou ou não deformou. Qual que é a importância da elastografia, né? A gente tem processos fisiológicos avaliados pela elastografia, a gente tem processos patológicos avaliados pela elastografia, mas aqui para hoje, detecção de malignidade. Só dando um exemplo para vocês, a gente consegue, em neoplasias mamárias, detectar com 97% de acurácia que aquele tumor é maligno. A gente consegue, com 100% de segurança, falar que um linfonodo loco regional inguinal tem metástase em uma cadela com tumor de mama, utilizando elastografia. Então, é uma técnica muito acurada. E a gente trouxe, meu grupo de trabalho, a gente trouxe isso para o baço. Então, a gente publicou recentemente, junto com o professor Rodrigo, com o Ricardo, a gente publicou recentemente, numa revista da Nature, a avaliação da ultrassonografia modo B da elastografia para predizer malignidade no tecido esplênico. E o que a gente encontrou, primeiro, que o modo B não traz um resultado muito bacana, que a gente já tinha falado. E segundo, que a elastografia traz. A lesão mais corriqueira, né? Hemangiosarcoma. Então, a gente conseguiu verificar isso. Notem que a gente não tem uma definição muito boa de que tipo de lesão que é essa. A gente tem aqui uma massa, e essa massa pode ser X, pode ser abscesso, pode ser hematoma, pode ser neoplasia, pode ser hiperplasia, a gente não consegue definir pelo modo B. O modo B, ele foi insignificante? Não, ele foi estatisticamente não significativo. A gente não conseguiu pelo tamanho, a gente não conseguiu pelas características utilizar o modo B para diferenciar a lesão benigna da lesão maligna. Mas já pela elastografia, a gente conseguiu detectar. Então, a gente verificou que existe um valor de corte para a elastografia quantitativa de 2,6 metros por segundo e uma acurácia elevadíssima para dizer aquela lesão esplênica é uma lesão maligna. Quando a gente traz isso para os exemplos e para a realidade, a gente tem essa imagem. Então, a gente olhando aqui essa massa que deforma o contorno esplênico, que é uma massa grande, com uma característica sólida, pelo modo B, eu não consigo falar se essa lesão é maligna ou benigna. Mas pela elastografia, a gente já começa a pensar na constituição do tecido. É um tecido com uma rigidez baixa. E isso, quando a gente traz para o nosso raciocínio de constituição de tecido, a gente começa a pensar, então não tem uma diferenciação celular muito grande, não tem área de microcalcificação, não tem área de fibrose. Histopatologia hematoma. Lembrando, né? Trouxe esse slide aqui para lembrar para vocês. Uma das dificuldades que a gente tinha na ultrassonografia contrastada era qual? Diferenciar o hemangiosarcoma do hematoma. E a elastografia permite essa diferenciação. Então, a gente pode complementar uma técnica utilizando a outra. Essa lesão, por exemplo, a gente não sabe se é uma neoplasia, uma lesão em alvo, se é um abscesso. A gente vê uma área em mosaico que mostra o conteúdo fluido, o tecido adjacente parenquimatoso rígido, e quando a gente traz para a elastografia, hiperplasia. Então, a gente conseguiu fechar o diagnóstico com histopatológico e com diminuição de rigidez tecidual. E aqui trazendo para o tecido rígido, aumento de rigidez, 3,33, maior que a velocidade de corte 2,6, hemangiosarcoma. Então, a gente conseguiu verificar que as lesões benignas, elas têm uma diminuição de rigidez, e aí a gente tem hematomas, coágulos, áreas de necrose e hiperplasia, e as áreas esplênicas malignas, elas têm uma maior rigidez, porque elas vão ter deposição de colágeno, elas vão ter áreas de fibrose, microcalcificações e outras estruturas lá depositadas ou diferenciadas que vão aumentar a rigidez do tecido e vão auxiliar na detecção de malignidade. E as lesões hepáticas, né? Calma, cenas dos próximos capítulos. A gente já está com um projeto escrito, em início de andamento. A nossa ideia é trazer também esse resultado que a gente encontrou nas lesões esplênicas para as lesões hepáticas. Para finalizar, resumindo, né? O hemangiosarcoma em si,
O modo B, ele permite a detecção, só que ele tem uma baixa especificidade, eu não consigo diferenciar que tipo de lesão que é aquela. A ultrassonografia contrastada, o hemangiosarcoma ele é hipoecogênico e ele apresenta uma velocidade, uma taxa de saída de contraste mais alta e vasos tortuosos, sendo hipoecogênico em todas as fases. Só que aí a gente chega, e as lesões como hematomas e outras? Aí a gente complementa com elastografia e verifica que, quando comparado com outras lesões, o hemangiosarcoma ele apresenta maior rigidez e um valor de corte maior que 2,6, isso no baço. Sim, agora sim a gente tem um diagnóstico acurado. A gente, utilizando um protocolo ultrassonográfico, a gente consegue fazer um diagnóstico acurado. E aqui, só para falar um pouquinho da elastografia, que eu já estou terminando, até comentando que o professor Felipe falou na palestra anterior. Uma coisa que a elastografia pode colaborar muito para o patologista, para o cirurgião, é determinar a área de maior rigidez. Então, se a gente, pela elastografia, determina que uma porção proximal do baço, numa localização mais medial, próximo da porção medial do corpo, é mais rígida, a gente já consegue direcionar qual fragmento que pode ser coletado para aumentar a acurácia diagnóstica na histopatologia, que é uma das coisas que o professor Felipe falou e eu achei muito interessante, que é um dos problemas encontrados no diagnóstico, né? Então, a elastografia pode talvez ser importante para isso. Existem novos horizontes, que eu só quero mostrar para vocês, e também faz parte disso que eu estou comentando. A gente está falando sobre raciocínio, tecido, diferenciação tecidual, e futuramente a ultrassonografia contrastada pode contribuir para o hemangiosarcoma através da ultrassonografia molecular. A gente marcar a microbolha, ela vai chegar especificamente naquele tecido do hemangiosarcoma, e aí a gente vai ter 100% de acurácia. Ou a gente vai marcar aquela microbolha, vai colocar lá um medicamento dentro da microbolha, na hora que ela chegar lá e grudar no hemangiosarcoma, a gente estoura ela e a gente vai ter um tratamento quimioterápico local. Então, a ultrassonografia tem muito a contribuir, a ultrassonografia contrastada, a elastografia, para a avaliação do hemangiosarcoma e também para, futuramente, quem sabe, para o tratamento dele. Muito obrigado pela atenção de vocês, novamente pelo convite, me coloco à disposição. Aqui meu e-mail pessoal, profissional, o Instagram do laboratório e também meu Instagram pessoal. Obrigado.